Então, nós passamos para um outro subitem, que tem o título de A Prisão de Jesus. Vamos para o versículo 43. E temos, então, enquanto ele ainda falava, aqui narra Marcos sobre Jesus. Enquanto ele ainda falava, logo veio Judas, um dos 12, e com ele uma turba. Isso quer dizer, veio muita gente com Judas. Uma turba com espadas e porretes. Estavam exaltados? Se não estivessem exaltados, não teriam espadas e porretes, não é? Vinda da parte dos sumos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, ou seja, todos homens do templo de Jerusalém. Aquele que o estava entregando tinha dado a eles uma senha, dizendo: aquele que eu beijar é esse. Prendei-o e conduzi-o com segurança. E aí nós vamos ver, não é? Que é Marcos contando que Pedro contou. Vemos aqui que não há nenhuma referência minimamente simpática a Judas. Vemos alguma referência simpática a Judas? Nada. Ele é duro na sua contação do que aconteceu nesse momento. E vejamos. Ao aproximar-se, veio logo ele disse, Rabi. Primeiro, né, sinalizou, Rabi, e o beijou. Rabi, e o beijou. Eles lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, puxando a espada, golpeou o servo do sumo sacerdote e tirou-lhe a orelhinha. Ou seja, um pedaço da orelha, a ponta da orelha, a orelhinha. Aqui nós vamos dar uma paradinha. Vamos terminar essa contação. Em resposta, Jesus disse-lhes: saístes com espadas e porretes, como se procedesse contra um assaltante, para me capturar. Diariamente eu estava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes. Mas aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Deixando-o, todos fugiram. Certo jovem, deixando-o, todos fugiram. Quem fugiu, gente? Os soldados? Foram os soldados que fugiram? Quem fugiram foram os discípulos. Deixando-o, todos fugiram. Certo jovem o seguia, vestindo um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram. Ele, deixando o lençol, fugiu nu. Só para nós termos uma ideia de que realmente ficaram apavorados e todos fugiram. O que está faltando nesta contação de Marcos? É o que nós vamos ver primeiramente em Mateus. Em Mateus, capítulo 26, versículo 47, vamos ver aqui. 26, Mateus, eu tirei da página, não sei porque eu desmarquei. 26, ok? 47. Aqui. O que vai acontecer? Vai ser uma informaçãozinha a mais que mostra na contação de Mateus. Mateus era um dos apóstolos, estava presente no momento da prisão, ok?
Mateus estava presente no momento da prisão. Aqui, na narração de Marcos, nós temos que Rabi e o beijou. E aí foi aquela situação tensa, e um deles puxou a espada e cortou a orelha. Não diz mais nada sobre a orelha, só diz que ela foi cortada. Na narração de Mateus, nós temos que Jesus diz, após o beijo, uma frase para Judas. Aqui a Luciene diz, me pareceu um beijo desnecessário a princípio, mas esse foi a senha. Judas disse que aquele que ele beijasse era Jesus. Então, ele precisou beijar, porque essa era a senha. Mas então, Mateus diz que após o beijo, e antes de um deles puxar a espada, e já vamos ver quem foi um deles, porque tem um que conta quem foi. Vamos ver. Mas não foi Mateus, Mateus não contou quem foi. Mas Mateus diz assim, olha, Jesus diz a Judas o seguinte, companheiro, a que vens? Jesus dá a Judas um título que Marcos omitiu. Marcos omitiu. Jesus chama Judas de companheiro. Vejamos, Jesus sabia de tudo, mas não abriu mão de tratar Judas pelo termo companheiro. A que vens? Isto é algo realmente interessante. Aqui, Mateus vai falar, um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou sua espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, tirou-lhe a orelha. Aqui ele não diz que foi uma parte da orelha, aqui ele já diz que foi a orelha. Então Jesus lhe disse, retorna tua espada para o lugar, pois todos que tomam espada morrem pela espada. Ou pensas que não posso chamar meu pai? Isso tudo é Mateus. Nada disso foi contado. Isto foi dito àquele que cortou a orelha, que usou a espada. Quem teria sido? Muito bem. E aí só diz, depois disso que os discípulos fugiram. Mas aí nós temos alguém. Quem? João, que também foi lá para ouvir a prece, não é? João não estava lá, João também estava presente na prisão de Jesus. Vejamos como é que João conta o ocorrido. Isto no capítulo 18, versículo 1. Mas, assim, Judas, vamos ver aqui uma coisa que nós que mas Jesus, aqui não diz nenhuma palavra, vamos aqui. Judas o entregou, também conhecia o lugar, porque muitas vezes se reuniu com Jesus ali. E Judas, então, depois de receber a coorte e os guardas dos sumos sacerdotes, chega ali com tochas, lâmpadas e armas. Jesus, então, sabendo todas as coisas que estavam para lhe sobrevir, sai e diz a eles, a quem buscais? Atenção, agora Jesus não está se dirigindo só a Judas. Jesus se dirige a todos que estavam ali para prendê-lo. E, meu Deus, passou um montão de coisa aqui que eu não vi. Renata, Cris, Jesus pediu para eles, os apóstolos, registrassem os acontecimentos? Não. Jesus não pediu. Mas, vamos lembrar uma pergunta de O Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é, mais do que podeis imaginar, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, havia este plano.
Às vezes, às vezes e muitas vezes, fazemos coisas que são para que façamos, mas não houve uma fala materializada por voz, mas nos vem pelo canal da intuição, ok? Deveria vir registrado e registrado foi. Não vamos esquecer que haviam muitos registros e a Igreja Católica acatou alguns dos registros, não todos. Existem outras narrações que são tidas como apócrifas, ou seja, não foi dada a elas veracidade. Não vamos discutir aqui se sim, se não, se foi, se deixou de ser. Vamos trabalhar com o que temos, porque também essas cremos que não foram a revelia da vontade do alto, não é? A Luciane pergunta, Judas veio de abrir alas da turba, precisava beijar Jesus? Sim, beijar Jesus era a senha, diz aqui Marcos. Era só indicar Jesus de longe, sim, mas a senha que ele deu foi essa. Ele podia ter combinado outra senha, mas combinou esta. Assim. Sim, Luciene. Sim, me faz mais sentido, pois os covardes Judas não avançam de frente. Me parece mais verossímil Jesus ter perguntado à turba o que ela queria. Ele perguntou para os guardas. A turba era uma turba de guardas, ok? Não era o povo, eram guardas. Então, vejamos aqui na contação de João. Jesus, então, sabendo todas as coisas que estavam para lhes sobrevir, sai e diz a eles, a quem buscais? Responderam-lhe, Jesus, o Nazareno. Diz-lhes, sou eu. E Judas, que o entregava, estava com eles. Assim, quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Por isso que eles foram em pause e tudo, porque eles tinham espadas, tinham medo de Jesus. Jesus tinha demonstrado que tinha poder. Poder. Ora, ele tinha poder para coisas positivas, e muitas coisas positivas ele fez. Será que ele teria poder para derrubar aqueles que o tentavam prender? Tinham medo dele. E então, mas olha que interessante, João não dá destaque ao beijo de Judas, certo? Não quer dizer que não tenha acontecido, ele não dá destaque, assim como outras coisas que estão aqui, outros não dão destaque. Cada um conta do seu jeito, cada um conta o que lembra e o que ficou marcado para si, ok? E aí, então, no capítulo 18, versículo 6, assim quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então, novamente, Jesus lhes interrogou, a quem buscais? Eles disseram, Jesus, o Nazareno. Uma vez não foi suficiente, foram 2 perguntas e 2 respostas. Respondeu Jesus, já vos disse que sou eu. Portanto, se buscais a mim, deixai-os partir. Olha a preocupação de Jesus. Preocupação não, que Jesus nunca é preocupado, mas a ação de Jesus na proteção àqueles que estavam com ele e até mesmo dando o quê? Dando ideia para eles de saírem dali. Pelo sim, pelo não, saiam correndo. E responderam Jesus, já vi isso tudo aqui. Respondeu Jesus, já vos diz que sou eu, deixai-os partir. Para que se cumpra a palavra que eu disse, não perdi nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro, atenção, quem?
Simão Pedro, tendo puxado uma espada, golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelhinha direita. Ele ainda diz qual das duas foi a direita. O nome do servo era Malco. Olha o detalhamento de João. João ainda dá o nome do que foi agredido. O nome do servo era Malco. Então disse Jesus a Pedro: lança a espada na bainha. A espada era de Pedro. Pedro não tirou a espada de ninguém. Isso quer dizer que eles estavam armados, não para atacar. Mas se acontecesse alguma coisa, estava ali Pedro. Fato é que Jesus manda Pedro colocar de novo a espada na sua bainha. Porventura, não beberia eu o cálice que meu pai me deu? Então não é para tentar impedir nada. Por quê? Porque se fosse para impedir, o que fazia Jesus? Era simples. Era só sumir como ele fazia e fez tantas vezes no templo, quando tentavam botar as mãos nele. Muito bem, esta é a contação de João. Ele não destaca o beijo, mas ele destaca que ele pergunta aos guardas quem eles procuravam, e já que era a ele que eles procuravam, que deixasse os outros partirem, como que ia dizer a eles: olha, aproveitem lá e fujam daqui. Ok? Isso é interessante para nós vermos. Aqui, por exemplo, essa passagem ainda é narrada por Lucas, nós não vimos. É uma passagem que é narrada pelos quatro evangelistas, contam a prisão de Jesus. Agora até fiquei curiosa. Lucas, o capítulo é 22, e o versículo é o 53. Enquanto ele falava, eis que surge uma turba. Essa é a contação de Lucas. Lucas não era apóstolo. Lucas não estava lá quando foi preso. Lucas era discípulo de Paulo, que foi chamado por Jesus após a crucificação. Lucas ouviu a história de quem? Não foi de Paulo, porque Paulo não foi testemunha do que aconteceu. Mas Lucas foi com Paulo visitar em Éfeso João e Maria, que viviam em Éfeso. Depois da crucificação foram para lá. Então, esta é a fonte das informações que Lucas dá na sua narração do Evangelho. Então, surge a turba e o chamado Judas, um dos 12, vinha à frente deles. Aproximou-se de Jesus para o beijar. Então, os três dos 4, falam do beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Já tem um outro elemento aí. Jesus, porém, lhe disse, já dissemos, os que estavam ao redor dele, vendo o que sucederia, disseram: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e tirou-lhe a orelha direita. Em resposta, Jesus disse: permitam até isto, e tocando-lhe a orelha, o curou. Olha que interessante, que Lucas é o único que destaca a cura. E Lucas era médico. Interessante, não é? Destaca que aquele prejuízo foi sanado, que a pessoa ficou curada. Imagina, Jesus curou todo mundo, ia deixar ali o Malco sem a orelha? Em resposta, Jesus disse: permitam-me até isso. Já dissemos.
Disse Jesus aos sumos sacerdotes, comandantes da guarda e anciãos que vieram contra ele: saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante. Diariamente eu estou convosco no templo, e não estendestes a mão sobre mim, mas esta é a vossa hora e a autoridade da treva. Forte. Essa narração é a de Lucas. Muito bem, então nós vimos aí como se deu na contação dos 4 evangelistas. Muito bem, então estão todos aqui plenamente respondidos. Vejamos então aqui a continuação, que já foi tanto para frente, para trás, para frente, para trás. Beijou, em resposta, saíste, espadas e porretes. Estamos em Marcos. Muito bem. Então, é isso mesmo. Também, aqui em Marcos, ele destaca isso, né? Que ele estava no templo diariamente, nunca fizeram nada, e ele nunca se mostrou uma pessoa perigosa. Por que isto tudo agora com ele? Não é? Isso no versículo 48 do capítulo 14 aqui de Marcos. Saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante, para me capturar. Diariamente eu estava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes. Até porque, se eles tentavam, eles sumiam. Mas aconteceu para que se cumprissem as escrituras. Deixando-o, todos fugiram. Certo homem, é interessante, né, que até isto, né? Um homem que seguia Jesus, que não era seu apóstolo, que estava só coberto com um lençol, tentaram prendê-lo também. Daí Jesus ter dito isso e todos, terem fugido, porque tentaram prender um que sequer era apóstolo, e ele deixou o lençol e fugiu nu. Não deixa de ser pitoresca essa parte. E foi o único que citou o rapaz que estava coberto com um lençol.